Então vamos lá. Mais um adendo aí que eu venho observando, né? Interpretaram, acho que errado, uma coisa que eu disse, como se eu tivesse aceitado que eu teria que ficar na atividade. Não, não aceito, de maneira nenhuma. Acho que a partir do momento que há dificuldade na atividade, tem que se sair. Eu fiz uma analogia no sentido de dizer, a pessoa tem que assumir responsabilidade e colocar o seu time para trás, o seu time recuado, se eventualmente o outro time é mais ofensivo que o seu. Exatamente o que eu fiz. Eu saí, assumi a responsabilidade, saí da atividade, coloquei o meu time representando eu, né, a Alex, né? É, não pessoas, não outras pessoas, mas representando eu mesmo, eu coloquei o meu time na defensiva, né? Isso que eu quis dizer. Então, qualquer outra interpretação não é o que eu disse, não é o que eu quis dizer. Tá. Agora, eu estava pensando também nessa questão da exposição. Perceba que, na verdade, não era necessário nenhum teste, viu? O Renato Azevedo falando um negócio do. Não sei, nem sei se foi para mim, tá? Em relação ao Silvio Santos, alguma coisa, não. Um jogo, teste. Veja que nada disso era verdadeiramente necessário. Se foi, aí que eu começo a questionar, porque assim, se foi realmente teste, não precisava. Porque era só chegar e expor, né? Se o objetivo era, de alguma forma, me afetar, era só chegar e falar. Não precisaria nem testar, na verdade, né? Era só chegar e falar o que você tem para dizer. Né? Desde que aí, os meus critérios, que as informações não sejam falsas, e eram, infelizmente. Mas se as informações, a parte das informações que seria verdadeira, que demandaria a minha confirmação, isso não precisaria de teste, nada, é só chegar e falar. Né? Então eu acho que questiona um pouco essa colocação aí do jornalista Reinaldo Azevedo. Né? Tá, se eventualmente aplicado à minha espécie. Olha a sacanagem, olha a sacanagem aí. Eles forçaram um raciocínio que eles também não poderiam fazer e na verdade eu acho que eles sabiam. Porque se supostamente estou sendo vigiado e não pode, porque é errado, viola-se nesse caso vários outros direitos constitucionais e não constitucionais, né? Não inconstitucionais, mas direitos que não são necessariamente do texto da Constituição. Tanto direitos constitucionais e extraconstitucionais são violentados, uma vez que se, de alguma forma, vigie a minha amável pessoinha. Então vamos lá. Como que eu deixo as pessoas presas? Veja só. Vamos categorizar as coisas cronologicamente aqui, amizade. Vamos lá? Em 2020 e 2021, eu não estava levando em consideração o raciocínio de filho espiritual. Que eu só passo a levar depois. Eu já falei aqui ali do seriado Criminal. Eu começo a pensar sobre a questão do filho espiritual. Eles dizem, não, pegamos aqui, olha. Negativo. Aí eu fui na Bíblia e falou que havia filhos espirituais. Ah, não, mas aí representa uma outra. Não, não importa. Fui na Bíblia e disse que tinha. Falei, tá, ok, vamos. Vamos moldar o pensamento de acordo com esse raciocínio inicial, com essa premissa de filho espiritual. Ok. Eu posso aceitar essa colocação. Vamos lá. Sendo que eu não tinha dito contrário antes. Eu simplesmente estava aberto, essa informação veio. Né? Eu não tinha negado, vamos dizer, exatamente filhos espirituais. O máximo que eu tinha dito, se isso aconteceu, eu não sabia. Mas eu achava que essa interpretação não era verdadeira. Aí vem que melhor dizendo, era uma interpretação metafórica. Não que ela não fosse verdadeira, ela era uma interpretação metafórica. Vem o crime, não encheu o saco, e eu vou lá e consulto novamente. Aí a Bíblia fala negócio de filho espiritual. Ok. Então eu falo, não, tá, pô, legal, dá pra pensar que realmente eu posso ajudar as pessoas e tal. Só que depois disso eu recebo uma informação e um conselho por dois motivos, né? Um de que possivelmente haveria armadilha, então precisaria ter resistência espiritual, porque as pessoas iriam me atacar se eu fosse no ministério, então seria mais difícil para eu falar sobre os mandamentos numa localidade em que eu vou ser atacado, independentemente de qualquer responsabilidade. Mas se eu tiver responsabilidade, eu obedeço a palavra para me proteger do ataque. Ou não vou para não ser atacado, o que também é responsabilidade. É responsabilidade. Não é irresponsabilidade, como de repente pode ser que estejam dizendo alguns por aí. Não é, não é. É responsabilidade minha base. Para que não haja ataques. Ok. Eu posso tentar melhorar o comportamento para me proteger disso, para ajudar pessoas. Ok. Só que eu recebi um conselho também da Bíblia dizendo que não era uma boa ideia. Interpretativamente, não era uma boa ideia falar dos mandamentos para as pessoas. Não só na questão da proteção, né, da minha proteção ou da proteção de outras pessoas. Para que não haja barraco no ministério, não haja briga, não haja nada disso. Além disso,
havia a informação de que de repente falar dos mandamentos para as pessoas não era a melhor informação. Eu recebia, eu estava agindo de acordo com isso. Pô, eu não vou falar dos mandamentos para as pessoas, porque a Bíblia diz que é melhor não falar. Como é que me cobraram que eu deixei presas as pessoas por não falar dos mandamentos, então? Que eu deixei as pessoas presas. Sendo que eu recebi conselho para não retornar, para não falar sobre isso. Ou, no caso, até para não libertar as pessoas, porque de repente a informação. E é justamente o raciocínio que eu tinha. Por mais que essa informação possa ajudar, às vezes é uma informação pesada. Então, como é uma informação pesada e que gera também, ao redor dela tem outras informações pesadas, era melhor não falar no ministério. Talvez haja outros objetivos aí, mas independente, esse é um deles. A questão do peso espiritual do argumento. Então, calma aí, como é que vocês dizem que eu deixei preso quando a Bíblia diz para não falar? E depois não querem ser xingados? Vão para casa do caralho, pai. Pior ainda se sabia uma situação. Agora vai dizer que é preso. Quando a Bíblia já estava dizendo o contrário, não. Misoginia, negativo. Eu recebi o conselho de não ir. Por mais de um motivo. Inclusive de que a informação seria pesada e tudo mais. Aí lançam pressão dizendo, não, deixou preso. Que é isso, cara? Claro que essa informação também estava na minha cabeça. Eu lembrava disso. Eu falei, pô, mas peraí, eles vão estragar com a minha imagem. Eu falei, então de repente é melhor eu falar de alguma forma. É melhor eu voltar. Porque se eu eventualmente não fizer, pode ser que tenha a imagem da questão de deixar as pessoas presas, ou mesmo a questão do abandono. Vai ser ruim para minha imagem. Até nem estou falando para as pessoas no ministério, porque daí essas eu já não tinha mais esperança, que eventualmente já seria exposto. Mas imagine para outras pessoas, fora desse contexto. Então o que é isso, cara? Como se eu não tivesse argumentação contrária. Tá louco? Vocês são loucos da cabeça? Não, que um animal deixou preso. Ué, mas há argumentação contrária também. Não só na questão de ameaça argumentativa, da questão do bate-boca, que seria ruim ministerialmente, que é o motivo em si, é um motivo suficiente em si. Além disso, eu tinha informação bíblica, sugerindo para não ir. Então, vamos ter coerência aí, galerinha. Vamos ter coerência. Não vamos aqui no argumento contrário. Como se eu não tivesse um outro argumento dizendo o contrário do que esses caras falam. Então, eles falam ignorando o que acontece. Então, mas veja só, vamos pensar assim, mas eles poderiam não saber que eu teria um argumento bíblico, eu não sei porque estão me observando aí. Mas vamos supor que eles realmente não soubessem. Vamos partir dessa premissa. Não tem como perguntar qual eventualmente é algum impeditivo. Mas será que não tem algum outro impeditivo que eventualmente o impeça de fazer a questão vamos dizer, do retorno? Será que não há? Então, vocês têm que pensar, cara. Não adianta argumentar por sacanagem, não dá. Argumentar de revesgueio não dá. Entendeu? Mas a confusão que eventualmente tive que trabalhar no passado foi absolutamente terrível, sem necessidade. Sem necessidade, porque já havia outras barreiras argumentativas da minha parte. Além da questão da ameaça argumentativa, que é um motivo em si só. Mesmo que não seja exposta. Eu tinha medo da questão se eventualmente as brigas fossem expositivas. E as outras pessoas observassem em público, né? Argumentos que seria uma coisa ruim, seria uma coisa ruim para elas. Não, peraí, um cara está dizendo uma coisa, o outro está dizendo o contrário, eu vou confiar em quem? Como? E daí aquela briga, aquela celeuma. Então, nesse primeiro momento. Mas mesmo que os ataques não sejam publicados, no sentido que eles só falam para mim, em off para mim, ali, de repente, no momento que estamos ali no carro, nos dirigindo para algum lugar, ou um momento um pouco mais. Vou dizer assim, um momento um pouco. Não íntimo, um momento ali um pouco mais afastado, que de repente me tiro no canto, mas aí que tá, se os argumentos são ruins, eu não vou ficar num lugar onde eu sou atacado o tempo inteiro. Nem que não seja, né, algo publicado, porque não faz sentido, né? Eu não vou num lugar onde eu vou ser atacado com falso testemunho só porque eventualmente a questão não seria publicada ou não seria divulgada para as pessoas que iam assistir a pregação. Não faria sentido. Eu teria que me proteger também. Mas não quer dizer que eu não poderia, a partir desse argumento da imagem, eu não posso. Nem só a partir disso.
Antes mesmo, eu já recebia argumentos bíblicos de que o retorno à atividade poderia ser algo importante. Só que daí eu teria que falar dos mandamentos. Então demandaria aí. Não, e outra que eu tinha medo que a questão fosse publicada mesmo. Eles iriam trazer as questões de maneira publicada. Então seria publicado porque eles queriam eventualmente falar, de repente até contra os mandamentos, alguma coisa. Queriam que houvesse esse embate, né? É, havia o risco de que fosse algo publicado. Então eu não tinha certeza se seria publicado ou não. Então mais um motivo para que eventualmente precisaria ali de proteção espiritual. Ou mesmo para mim. Se não fosse publicado seria um mal menor. Seria um mal menor. Mas aí que tá não, porque às vezes não, mas veja bem, a questão poderia não ser publicado para as pessoas que vão ouvir a pregação, mas poderia ser publicado no ministério, né? Poderia ser exposto no ministério. Aí eu não aceitaria, seria ruim também, é, seria um constrangimento dentro do ministério fazerem acusações contra a minha pessoa. Seria complicado também, é verdade. Então, eu pensei nisso também, então eu não estava pensando só na questão da pregação, das pessoas que receberiam a pregação. Então fica esse complemento aí. É, Sacanearam com a questão, não era para ter trabalhado o tema desse jeito. Como é que você fala agora de deixar preso quando a pessoa tem um argumento de que ela não deveria sugerir aquele tipo de libertação para as pessoas? Se eventualmente foi dito isso para ela, no caso para mim. Então, isso foi uma dito, mas uma mensagem recebida por leitura de palavra. Então, quer dizer, no caso, uma mensagem recebida por leitura. Então, eu discordo. Isso aí eu tinha informação contrária. Não poderia ser trabalhado desse jeito, e eles teriam que, quem argumentou o contrário, teria que ou saber, ou eventualmente questionar outras informações que seriam eventualmente impeditivas para o retorno à atividade. Se já sabiam, pior ainda. Aí que não podia falar mesmo, porque não pode jogar para debaixo do pano. Claro que eu ficaria afetado pela questão da minha imagem. Óbvio que eu ficaria afetado. Mesmo que eu soubesse desse argumento. Então é isso aí. Tem que xingar mesmo, tem que xingar mesmo. Não só porque ajuda na clareza, mas porque o xingamento é digno, independentemente da ofensibilidade ou não, se a pessoa se ofendeu ou não, a quem recebe o xingamento. Ele diz, não, da mesma forma que você não recebeu o conselho, né? Então eu também não receberia o xingamento. Independente, você não recebeu o xingamento não quer dizer que você não seja digno do xingamento e que ele não esclareça ainda mais qual é qual até o pecado ou qual é a mentira cometida. Então vá para casa do caralho e que trabalhe os temas de maneira mais completa, trazendo realmente os temperos adequados para que seja eventualmente trabalhado o tema. E é isso aí. E Deus é bom. E valeu.